Eu nunca gostei de pescar à noite, mas naquele dia eu aceitei. Talvez tenha sido o cansaço da rotina, ou a insistência do Marcelo dizendo que aquele era o melhor ponto do estado, um lugar praticamente intocado, escondido no meio de uma mata fechada, onde os peixes eram grandes e ninguém incomodava. Ele falava com tanta convicção que parecia impossível recusar. Saímos no final da tarde, eu, Marcelo e o Jonas. A estrada de terra era estreita, cercada por árvores altas que bloqueavam boa parte da luz do sol. Conforme avançávamos, o sinal de celular desapareceu e o silêncio começou a ficar mais presente. Não era um silêncio confortável. Era um silêncio pesado, daqueles que fazem você perceber cada pequeno ruído. O carro finalmente parou perto de uma clareira irregular, onde a vegetação dava lugar a uma faixa de terra úmida e escura. Logo à frente estava o rio. Minha primeira impressão foi estranha. A água não refletia o céu como deveria. Mesmo ainda existindo luz suficiente, a superfície parecia absorver o ambiente ao redor, como se fosse mais profunda do que realmente era. O rio era largo, mas não muito movimentado. A correnteza era lenta, quase parada, e a coloração puxava para um verde escuro misturado com preto. O cheiro também me incomodou. Não era exatamente cheiro de água parada, nem de lama comum. Era algo mais orgânico, mais intenso, lembrando vegetação apodrecida misturada com ferrugem. Marcelo parecia animado demais para notar qualquer coisa estranha. Ele caminhava pela margem escolhendo o ponto, analisando a profundidade com os olhos de quem já tinha experiência. Jonas montava o equipamento com tranquilidade, como se estivesse em um lugar comum. Eu tentei ignorar a sensação ruim que crescia dentro de mim, convencendo-me de que era apenas impressão causada pelo isolamento. Mas então percebi uma coisa. Não havia barulho de animais. Nenhum. Nenhum inseto audível, nenhum sapo, nenhum pássaro. Só o vento leve passando pelas folhas e o som distante da água se movendo contra pedras invisíveis. Aquilo não era normal para um ambiente de mata próximo de um rio. Comentei isso com Jonas, e ele apenas deu de ombros. Disse que talvez fosse o horário ou o clima. Marcelo riu e falou que eu estava impressionado por nada. Começamos a pescar pouco antes do anoitecer. O céu foi mudando de laranja para roxo, depois para um azul escuro profundo, até que a noite finalmente tomou conta. Ligamos lanternas, uma pequena luminária portátil que deixava nosso espaço iluminado o suficiente para enxergar as varas e o chão ao redor. Foi quando a primeira coisa aconteceu. Minha linha puxou com força. Não foi um tranco comum de peixe pequeno. Foi uma pressão constante, pesada, como se algo estivesse segurando o anzol sem pressa, apenas mantendo tensão. Meu coração acelerou imediatamente. Levantei a vara com cuidado, tentando não perder o que parecia ser uma captura grande. A sensação era estranha. O peso vinha de baixo, mas não havia movimentos bruscos. Era como se algo estivesse parado, preso, mas vivo. Comecei a recolher lentamente, sentindo resistência. Quando finalmente trouxe o anzol até perto da superfície, a lanterna iluminou o que estava preso. Não era peixe. Era um pedaço de pele. Um fragmento irregular, esbranquiçado, com textura enrugada, como se tivesse ficado muito tempo submerso. Ainda havia algo parecido com fibras presas, talvez tecido, talvez carne. O anzol tinha atravessado aquilo. Meu estômago revirou. Marcelo se aproximou e fez uma careta, mas tentou manter a postura de tranquilidade. Disse que devia ser resto de algum animal morto, talvez um porco que alguém jogou no rio. Mas eu sabia que não parecia com pele de animal comum. Havia algo quase humano na espessura e na tonalidade. Soltei aquilo rapidamente de volta na água, com um desconforto que não consegui explicar. Senti vontade de lavar as mãos várias vezes, mesmo sem ter tocado diretamente. A noite ficou mais fria depois disso. O vento aumentou levemente e a água começou a se mover com ondulações mais perceptíveis. Continuei pescando, mas a concentração tinha ido embora. Eu não conseguia parar de olhar para o rio, tentando entender a profundidade real dele. Então percebi outra coisa. Em certos momentos, parecia que havia movimentos sobre a superfície que não correspondiam à correnteza. Sombras largas, lentas, como formas passando embaixo da água. Pensei que fossem peixes grandes, talvez cardumes, mas não havia o padrão normal de deslocamento. Era algo mais irregular, mais pesado.
Decidi não comentar nada, até que Jonas falou primeiro. Ele perguntou se a gente também estava vendo aquilo. O silêncio que se seguiu foi suficiente para confirmar que não era impressão individual. Marcelo tentou rir de novo, mas dessa vez o riso saiu forçado. Ele disse que deviam ser troncos ou detritos carregados pela corrente. Mesmo assim, ele começou a olhar mais fixamente para o rio. Foi quando ouvimos. Não foi um som alto. Foi algo sutil, vindo da água próxima da margem. Como se alguma coisa tivesse se movido lentamente contra o barro, arrastando-se. Eu apontei a lanterna na direção. A luz percorreu a superfície escura até alcançar uma área onde a água estava levemente mais turva. Por um segundo, achei que não havia nada, mas então percebi uma forma. Algo estava parcialmente fora da água. Parecia um braço humano, pálido, fino, apoiado na margem como se alguém estivesse tentando sair do rio. Meu corpo congelou. A lanterna tremia na minha mão, mas eu não conseguia desviar o foco. A pele era clara demais, quase cinzenta, com veias escuras aparentes sobre a superfície. Os dedos estavam curvados no barro, imóveis. Marcelo chegou perto de mim, olhando na mesma direção. Jonas ficou atrás, sem dizer nada. Por alguns segundos ninguém respirou direito. Então o braço se moveu. Não foi o movimento natural de alguém tentando se apoiar. Os dedos se contraíram de forma rígida, como articulações duras sendo forçadas. A mão arrastou alguns centímetros na terra, deixando marcas profundas, e lentamente começou a recuar de volta para a água. A superfície se fechou sobre aquilo, como se nunca tivesse existido. Eu senti um frio intenso percorrer minhas costas, algo primitivo, instintivo, a sensação de que estávamos sendo observados, avaliados. E pela primeira vez naquela noite, tive certeza absoluta de uma coisa. Nós não estávamos sozinhos naquele rio. Ninguém falou nada por vários segundos depois que o braço desapareceu. O silêncio entre nós parecia mais pesado do que o próprio ar ao redor. Eu ainda mantinha a lanterna apontada para o ponto onde aquilo tinha surgido, esperando que voltasse, ou talvez torcendo para provar para mim mesmo que tinha sido imaginação. Mas a superfície da água estava lisa novamente, escura, com pequenas ondulações causadas pela corrente lenta. Marcelo foi o primeiro a quebrar o silêncio, mas a voz dele não tinha mais a confiança de antes. Ele disse que podia ser alguém. Talvez um morador da região, algum pescador que caiu no rio. A explicação parecia desesperada até para ele mesmo. Jonas respondeu que, se fosse uma pessoa, teria pedido ajuda, teria feito algum som, qualquer reação. O que vimos não parecia alguém vivo. Eu concordava, mas não consegui falar imediatamente. Minha mente ainda estava presa na imagem dos dedos se contraindo daquele jeito estranho, rígido, como se não houvesse músculos funcionando corretamente. Havia algo errado na forma como aquilo se movia, algo que não combinava com um corpo humano normal. Marcelo decidiu caminhar até a margem para verificar. A ideia me causou um desconforto imediato, quase físico. Meu instinto dizia para não chegar perto da água, mas ao mesmo tempo eu não queria parecer covarde. Peguei outra lanterna e fui junto com ele, enquanto Jonas ficou alguns passos atrás, observando tudo com atenção. O chão perto do rio era úmido e macio. Nossos pés afundavam levemente na terra escura, deixando marcas profundas. Quando chegamos ao ponto exato onde vimos o braço, apontamos as luzes para o chão. Havia marcas, sulcos compridos no barro, como se algo tivesse sido arrastado para dentro da água. As marcas dos dedos também estavam lá. 5 cavidades alongadas, profundas demais para algo fraco ou sem força. Aquilo indicava pressão real, peso. Não era imaginação. Meu coração começou a bater mais rápido. Marcelo se abaixou para olhar melhor, e foi nesse momento que percebi outra coisa. Havia pegadas, mas não eram nossas. Eram pegadas humanas, parcialmente deformadas pela água, começando alguns metros dentro da mata e terminando exatamente na margem. Como se alguém tivesse caminhado até ali e entrado no rio. O problema era o formato. Os pés pareciam errados. Os dedos eram longos demais, quase finos como galhos, e o calcanhar parecia estreito. Além disso, as pegadas estavam mais profundas do que deveriam, como se quem as fez fosse mais pesado do que aparentava. Jonas chegou mais perto e ficou olhando em silêncio.
Nenhum de nós precisava dizer em voz alta que aquilo não parecia normal. O vento soprou mais forte naquele momento, fazendo as árvores ao redor se moverem com um ruído seco de folhas. A temperatura parecia ter caído alguns graus de repente. Senti um arrepio percorrer meus braços. Então ouvi algo atrás de nós. Um movimento rápido na água, do lado oposto de onde estávamos olhando. Virei imediatamente a lanterna. Por um instante, vi uma forma escura submergindo, criando um círculo de ondulações que se espalhou pela superfície. Não consegui identificar o que era, apenas tive a impressão de que era grande, muito maior do que qualquer peixe comum daquele rio. Marcelo também viu. Eu percebi porque ele parou completamente de se mover. Jonas perguntou o que tinha sido, mas nenhum de nós respondeu. A tensão começou a crescer de uma forma quase palpável. O lugar parecia errado, como se estivéssemos em território que não nos pertencia. Decidimos voltar para perto do equipamento. A ideia inicial de passar a noite pescando começou a perder o sentido, mas ainda havia aquela teimosia humana de não admitir medo. Marcelo dizia que podia ser só coincidência, algum animal morto, alguma coisa em comum que estávamos interpretando errado. Mas então aconteceu outra coisa. Uma das varas do Jonas, que estava apoiada em um suporte de metal preso na terra, começou a entortar lentamente. Não foi um puxão rápido, foi uma força contínua, constante, inclinando a vara em direção ao rio como se algo estivesse puxando com calma, sem pressa. Jonas correu e segurou antes que fosse arrastada. Eu iluminei a linha com a lanterna, tentando ver o que estava acontecendo. A linha estava completamente esticada, entrando na água em um ângulo profundo. A tensão era tão grande que parecia que ia arrebentar a qualquer momento. Jonas começou a recolher. A resistência era absurda. Ele fazia força com os braços, o corpo inclinado para trás, enquanto a linha vinha lentamente. O carretel girava com dificuldade. Marcelo foi ajudar, segurando a vara junto com ele. Eu me aproximei mais da água, tentando enxergar o que estava preso. Quando finalmente algo começou a surgir perto da superfície, senti um nó no estômago. Primeiro apareceu o cabelo. Cabelo longo, escuro, enroscado na linha. Depois veio o rosto. Era um rosto humano. A pele estava inchada, pálida, com manchas escuras espalhadas. Os olhos estavam abertos, opacos, sem foco. A boca entreaberta deixava ver dentes amarelados, e havia algo preso no anzol, não na pele, mas atravessando a parte interna da bochecha, saindo perto do maxilar. Jonas soltou a vara imediatamente. O corpo caiu parcialmente de volta na água, ficando preso apenas pela linha. Eu não consegui respirar direito por alguns segundos. Marcel começou a xingar, claramente em pânico, dizendo que aquilo era um cadáver, que precisávamos chamar a polícia, sair dali, fazer alguma coisa. Mas então o cadáver se moveu. Não foi um reflexo causado pela água. O pescoço inclinou lentamente para o lado. Os olhos giraram na nossa direção. E a boca abriu um pouco mais, como se estivesse tentando formar alguma expressão. O cheiro que veio naquele momento foi insuportável, uma mistura de carne podre com água estagnada. Eu senti meu corpo inteiro congelar. A criatura, porque naquele momento já não parecia apenas um cadáver, levantou uma das mãos devagar, com movimentos duros, e segurou a linha de pesca com os próprios dedos, como se estivesse consciente, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. E então começou a puxar de volta para o rio. O instinto tomou conta de mim antes que qualquer pensamento lógico conseguisse se formar. Eu agarrei o braço do Jonas, puxei ele para trás, afastando da margem, enquanto Marcelo ainda segurava a vara, completamente paralisado entre o choque e a reação. A linha continuava esticada, mas agora não era mais uma disputa entre pescador e algo preso no anzol. Era uma disputa entre nós e aquilo. A mão do cadáver permanecia enrolada na linha, os dedos finos apertando com força. A pele parecia macia demais, inchada pela água, mas ao mesmo tempo rígida, como se houvesse tensão interna sustentando aquele movimento impossível. Então a cabeça dele inclinou mais um pouco. Os olhos opacos continuavam fixos na nossa direção, mas havia algo diferente agora. Não era apenas um olhar vazio. Existia intenção ali. Consciência. Marcelo finalmente soltou a vara. O equipamento foi arrastado imediatamente para dentro da água, desaparecendo com um mergulho pesado.
A superfície se fechou em círculos que foram se dissipando lentamente, como se nada tivesse acontecido. Ninguém falou. O silêncio voltou, mas dessa vez carregado de pânico. Jonas começou a repetir que aquilo não era possível, que devia ser algum tipo de reflexo muscular, algum fenômeno estranho de decomposição. Mas nem ele parecia acreditar nas próprias palavras. Eu sentia minhas mãos tremendo, o coração acelerado a ponto de doer no peito. Foi quando percebemos que não estávamos mais ouvindo apenas o vento. Havia movimentos na água. Vários. Ondulações surgiam em pontos diferentes do rio, afastadas entre si, como se mais coisas estivessem se deslocando sobre a superfície. Formas escuras passavam lentamente, grandes demais para serem animais comuns. Eu senti uma pressão estranha nos ouvidos, como quando se entra em um lugar muito profundo ou abafado. O ambiente parecia comprimido, pesado. Marcelo sussurrou que a gente precisava ir embora. Ninguém discordou. Começamos a recolher as coisas com pressa, mas o nervosismo atrapalhava. As mãos não obedeciam direito, os movimentos saíam descoordenados. A lanterna do Jonas caiu no chão em certo momento e o impacto levantou um pouco de barro úmido. Foi quando ouvimos novamente. Dessa vez não veio da água. Veio da mata atrás de nós. Um arrastar lento contra folhas secas. Eu virei imediatamente a lanterna naquela direção. No começo não vi nada além das árvores, troncos tortuosos e sombras irregulares. Mas então a luz encontrou algo entre os arbustos. Uma silhueta, baixa demais para estar em pé completamente, como se estivesse curvada ou apoiada nos braços. A pele parecia pálida, refletindo a luz de forma opaca. Por alguns segundos, achei que fosse a mesma coisa que tínhamos pescado. Mas então percebi que havia outra forma atrás dela. E outra. Meu estômago afundou. Não era só uma. Eram várias. As figuras começaram a se mover lentamente para fora da vegetação, revelando corpos humanos em diferentes estados de decomposição. Alguns estavam inchados, outros magros demais, com pele colada aos ossos. As roupas eram restos rasgados, cobertos de lama escura. Os movimentos eram errados. Articulações dobrando em ângulos rígidos, cabeças inclinadas demais, braços arrastando no chão antes de apoiar o peso. Não parecia coordenação natural. Parecia algo aprendendo a usar um corpo. Jonas soltou um som baixo de desespero. Marcelo ficou completamente imóvel. Eu sentia o pânico crescendo dentro de mim como uma onda impossível de controlar. A lanterna iluminou, melhor uma das criaturas que estava mais próxima. O rosto era parcialmente reconhecível como humano, mas distorcido pelo inchaço. A pele apresentava manchas escuras quase negras, veias salientes e rasgos onde carne interna aparecia. A boca estava aberta demais, como se os músculos não conseguissem mantê-la fechada. E então percebi algo pior. Água escorria dela, não apenas da roupa, da boca, dos olhos, como se o corpo estivesse constantemente drenando o rio de dentro para fora. Uma das criaturas levantou a cabeça diretamente na minha direção. Os olhos eram completamente opacos, mas havia movimento por trás deles, como sombras se deslocando sobre a superfície leitosa. Ela começou a avançar, não correndo, não atacando, apenas caminhando lentamente, com passos pesados e irregulares. Outras começaram a fazer o mesmo. O instinto finalmente venceu qualquer hesitação. Eu gritei para a gente correr. Viramos na direção do carro, que estava a uns 40 metros da margem, mas o terreno irregular dificultava. O chão escorregadio fazia nossos pés perderem estabilidade. Eu conseguia ouvir atrás de nós o som dos corpos se movendo, arrastando contra folhas e terra. Quando olhei por cima do ombro, vi algo que fez meu sangue gelar. Algumas das criaturas não estavam vindo da mata. Estavam saindo do rio. Braços pálidos surgiam da água, mãos agarrando a margem, corpos se puxando para fora lentamente, como se a própria água estivesse devolvendo eles ao mundo. E no meio das ondulações escuras, vi algo maior, muito maior. Uma forma profunda sob a superfície, deslocando a água com peso suficiente para criar ondas largas que batiam na margem. Não consegui ver claramente o que era, mas tive a certeza absoluta de que aquilo era a origem. Aquilo era o que controlava todos eles. E naquele momento, percebi uma verdade que me encheu de terror. Nós não tínhamos apenas perturbado algo naquele rio.
Nós tínhamos sido percebidos por ele. A corrida até o carro pareceu muito mais longa do que realmente era. O terreno irregular fazia nossos pés afundarem na terra úmida, e várias vezes eu senti que ia cair. Meu coração batia tão forte que a visão chegava a pulsar nas bordas, como se meu corpo inteiro estivesse em estado de alerta máximo. Eu conseguia ouvir atrás de nós o som dos corpos se movendo, arrastando-se, tropeçando, mas continuando. Eles não tinham pressa, e isso era o pior. Quando finalmente alcançamos o carro, Marcelo quase deixou a chave cair 2 vezes antes de conseguir destravar. Entramos de forma desorganizada, portas batendo, respiração pesada, mãos tremendo. Assim que o motor ligou, senti um alívio momentâneo, como se aquilo fosse uma barreira entre nós e o que estava lá fora. Mas o alívio durou pouco. Os faróis iluminaram a clareira e revelaram que não estávamos sozinhos ali também. Uma das criaturas já estava perto do carro. Ela estava de pé, mas o corpo inclinava levemente para o lado, como se a coluna não sustentasse direito. A pele parecia quase translúcida em alguns pontos, rasgada em outros, revelando camadas escuras por baixo. O cabelo grudava no rosto em fios molhados, e a boca permanecia aberta em uma expressão congelada entre dor e vazio. Marcelo congelou por um segundo. Eu gritei para ele acelerar. O carro avançou bruscamente e a criatura não tentou fugir. Pelo contrário, ela deu um passo na direção do veículo, como se não entendesse o perigo. O impacto aconteceu com um baque pesado que fez o capô vibrar. O corpo rolou para o lado, desaparecendo fora do alcance dos faróis. Marcelo continuou acelerando sem olhar para trás. A estrada de terra era estreita e cheia de curvas, cercada por árvores densas. O carro sacudia conforme passávamos por buracos e pedras. O silêncio dentro do veículo era quebrado apenas pela nossa respiração descontrolada. Eu comecei a achar que tínhamos conseguido, até ouvir o Jonas no banco de trás. Ele perguntou por que o chão estava molhado. Virei parcialmente o corpo. A luz interna do carro estava apagada, mas ainda assim consegui ver. Água escorria do banco traseiro para o assoalho. Meu estômago afundou imediatamente. Jonas também percebeu no mesmo momento. Ele virou a cabeça lentamente para o lado, olhando para a porta ao lado dele. A porta estava entreaberta, uma fresta pequena, o suficiente para algo ter entrado. Antes que qualquer um de nós conseguisse reagir, uma mão surgiu por trás do encosto do banco. Pálida, encharcada, os dedos agarraram o ombro do Jonas com força. Ele gritou. O carro quase saiu da estrada quando Marcelo se assustou com o som. Eu virei completamente para trás, iluminando com a lanterna do celular, e o que vi vai ficar comigo pelo resto da minha vida. Uma criatura estava dentro do carro. O corpo estava contorcido no espaço apertado entre o banco traseiro e o porta-malas, como se tivesse se dobrado de forma impossível para caber ali. A pele era cinza, cheia de fissuras finas, como porcelana rachada. Em alguns pontos, dava para ver algo escuro se movendo por baixo, como sombras líquidas. O rosto estava perto demais do Jonas. A boca aberta revelava dentes irregulares, alguns quebrados, outros afiados de forma anormal. Água escorria constantemente da boca e do nariz, pingando na roupa dele. Mas o pior eram os olhos. Não eram opacos como os outros. Eram profundos, escuros demais, como se fossem buracos levando para o fundo do rio. A criatura começou a puxar Jonas para trás, não com movimentos bruscos, mas com uma força absurda e constante. Eu agarrei o braço do Jonas imediatamente, tentando impedir. Marcelo, ainda dirigindo, começou a gritar perguntando o que estava acontecendo. O carro balançava violentamente na estrada irregular. A força da criatura era desproporcional. Parecia que algo muito maior estava puxando através daquele corpo. Jonas gritava de dor enquanto os dedos da entidade afundavam na carne do ombro dele. Eu sentia minhas mãos escorregarem por causa da água e do suor. O cheiro dentro do carro ficou insuportável, uma mistura de rio podre e carne em decomposição. Então a criatura aproximou o rosto do pescoço dele. Por um segundo achei que fosse morder, mas ela apenas encostou a boca na pele e começou a respirar. Eu senti o ar dentro do carro ficar gelado. O corpo do Jonas começou a tremer, violentamente, como se estivesse tendo uma convulsão. Os olhos dele se arregalaram, e um som estranho saiu da garganta, algo entre dor e sufocamento.
Foi quando percebi. Não estava mordendo. Estava sugando. Algo invisível parecia estar sendo drenado dele. A pele do Jonas começou a perder cor rapidamente, ficando pálida, quase acinzentada. As veias ficaram mais aparentes sob a superfície. O desespero tomou conta de mim. Eu procurei qualquer coisa ao redor e encontrei uma caixa de ferramentas no chão do carro. Peguei uma chave de roda e, sem pensar, acertei a cabeça da criatura com toda a força que consegui. O impacto fez um som seco. A cabeça dela virou em um ângulo errado. Mas ela não soltou. Acertei de novo. E de novo. Na terceira vez, o corpo inteiro se contraiu violentamente, como se algo tivesse sido interrompido. A criatura soltou o Jonas, recuando para trás com movimentos rápidos demais para algo humano. Então ela olhou para mim. Diretamente para mim. E eu tive uma sensação que nunca vou conseguir explicar completamente. Como se algo estivesse me reconhecendo. Como se eu tivesse sido marcado. No instante seguinte, a criatura se lançou para trás, atravessando o vidro do porta-malas com uma força absurda, desaparecendo na escuridão da estrada. O silêncio que ficou depois foi pior do que qualquer barulho. Jonas desmaiou nos meus braços. Marcelo continuava dirigindo, sem falar nada, em estado de choque. E eu fiquei ali, segurando meu amigo, com uma única certeza martelando na minha mente. Aquilo ainda não tinha terminado. O resto da viagem até a cidade foi um borrão na minha memória. Eu só lembro do barulho constante do carro na estrada, da respiração irregular do Jonas, da sensação de frio que parecia ter se instalado dentro do veículo, mesmo com os vidros fechados. Marcelo dirigia em silêncio absoluto, com as mãos apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Jonas não acordava. A pele dele estava pálida, quase acinzentada, e o pulso fraco. Em alguns momentos, achei que ele tinha parado de respirar. O desespero crescia dentro de mim, mas ao mesmo tempo havia outra sensação que eu não conseguia ignorar. A sensação de que algo estava nos acompanhando, não fisicamente visível, mas presente, como uma sombra fora do alcance da visão. Quando finalmente chegamos ao hospital, tudo virou caos. Enfermeiros, maca, perguntas, luzes fortes. Dissemos que ele tinha passado mal durante uma pescaria, que tinha se ferido, qualquer coisa que soasse plausível. Ninguém acreditaria na verdade. Os médicos disseram que ele estava com hipotermia severa, desidratação extrema e sinais de choque. Mas havia algo que eles não conseguiam explicar. A temperatura corporal dele continuava caindo, mesmo coberto, mesmo aquecido, como se o corpo estivesse perdendo calor de dentro para fora. Eu e Marcelo ficamos horas esperando notícias. O silêncio entre nós era pesado, cheio de pensamentos que nenhum dos dois queria verbalizar. Eventualmente, um médico apareceu dizendo que o estado era estável, mas que ele precisaria ficar internado em observação. Parecia que o pior tinha passado, mas não tinha. Na segunda noite, recebi uma ligação do hospital. Jonas tinha acordado, mas estava diferente. Quando cheguei lá, Marcelo já estava no quarto. A expressão dele dizia tudo antes mesmo de eu entrar. Jonas estava sentado na cama. O corpo parecia mais magro, os traços do rosto mais afundados. A pele tinha uma tonalidade pálida incomum, quase translúcida sob a luz branca do quarto. Mas o que realmente me fez parar na porta foram os olhos. Eles estavam escuros, não da cor natural dele, escuros como água profunda. Ele virou a cabeça lentamente quando percebeu minha presença. O movimento foi rígido, errado. Por alguns segundos ninguém falou nada. Então ele abriu a boca. A voz saiu baixa, rouca, como se as cordas vocais estivessem sendo usadas de forma estranha. Ele perguntou se a gente também estava ouvindo. Marcelo perguntou o quê? Jonas respondeu que era o rio. Disse que conseguia ouvir a água o tempo todo. Mesmo ali, mesmo longe. Meu estômago afundou. Ele começou a falar coisas desconexas em seguida. Sobre profundidade, escuridão, algo ficava no fundo, algo antigo que chamava. Disse que não era morte, que era fome. Os médicos acharam que era delírio pós-trauma. Mas eu sabia que não era. Naquela mesma noite, Jonas desapareceu do hospital. As câmeras de segurança mostraram ele saindo do quarto sozinho, caminhando pelo corredor descalço, ainda com a roupa hospitalar.
Nenhum enfermeiro percebeu. Nenhum alarme disparou. Ele simplesmente saiu. O corpo nunca foi encontrado. Nos dias seguintes, comecei a ter sonhos. Sempre o mesmo. Eu estava na margem do rio, olhando para a água escura. Sentia um puxão nos pés, como se o barro estivesse me prendendo. Então a superfície se movia, e algo enorme surgia lentamente de baixo. Nunca via completamente, mas via partes. Uma estrutura alongada, coberta por pele cinza esverdeada, cheia de fissuras por onde escorria a água. Membros finos demais, compridos demais, terminando em mãos com dedos longos como galhos. A cabeça era parcialmente humana, parcialmente algo que não consigo descrever, com olhos profundos e vazios. E ao redor dele, corpos, muitos corpos, pessoas que tinham sido puxadas para o fundo ao longo de décadas, talvez séculos. Eu sempre acordava antes de ver tudo, mas o pior não eram os sonhos. Era a sensação ao acordar, meus pés molhados, como se eu tivesse estado dentro da água. Algumas semanas depois, Marcelo morreu em um acidente de carro. Perdeu o controle em uma estrada seca, sem motivo aparente. A polícia classificou como fatalidade, mas eu vi o carro depois. O interior estava molhado, encharcado, como se tivesse sido retirado de dentro de um rio. Hoje, eu evito qualquer lugar com água profunda. Não pesco mais. Não entro em rios. Mas às vezes, principalmente à noite, quando tudo está silencioso, eu ainda ouço um som distante, água se movendo devagar, e uma sensação constante nos pés, como se algo estivesse segurando, esperando. Porque eu sei que naquela noite, quando aquela criatura olhou para mim dentro do carro, eu não fui apenas uma testemunha. Eu fui escolhido. E, mais cedo ou mais tarde, o rio vai me puxar de volta. Pescar de madrugada sempre foi o meu momento de paz. Enquanto o mundo dormia, eu deslizava pelo rio em silêncio, ouvindo apenas o motor baixo do barco e o movimento da água contra o casco. Naquele horário, a mata parecia diferente, mais viva, mais presente. Era como se a floresta respirasse junto comigo. Eu cresci naquela região, então nunca tive medo do escuro nem dos sons da mata. Sempre ouvi histórias dos mais velhos, lendas sobre espíritos, criaturas antigas, coisas que habitavam os rios profundos e as árvores mais antigas. Mas, para mim, aquilo sempre foi parte da cultura, não realidade. Até aquela noite. Era pouco depois das 3 da manhã quando saí de casa. O céu estava limpo, cheio de estrelas, e a lua iluminava o rio com um brilho prateado suave. O ar estava úmido e quente, típico da região, com aquele cheiro forte de terra molhada e vegetação. Meu barco era simples, de madeira, com marcas de uso por todos os lados. Conhecia cada pedaço dele, cada rangido, cada vibração. Empurrei da margem, liguei o motor e segui para um ponto que costumava ser bom para peixe grande, uma curva do rio onde a água ficava mais profunda e lenta. Conforme avançava, a vegetação fechava cada vez mais ao redor. Árvores altas inclinavam seus galhos sobre o rio, formando uma espécie de túnel natural. As sombras criadas pela lua pareciam se mover junto com o barco, criando desenhos estranhos na superfície da água. Foi quando percebi o primeiro detalhe em comum. Os sons da mata começaram a diminuir. Normalmente, naquele horário, era possível ouvir insetos, sapos, aves noturnas, algum animal se movendo entre as folhas. Mas, conforme eu me aproximava do ponto de pesca, esses sons foram desaparecendo gradualmente, até restar quase nada. Só o barulho do motor. Desliguei o motor quando cheguei. O silêncio que tomou conta do lugar foi estranho. Não era apenas ausência de som. Era como se o ambiente inteiro estivesse em alerta, esperando alguma coisa. Balancei a cabeça, tentando afastar a sensação. Peguei a lanterna, organizei as linhas e preparei as iscas. A água estava escura, quase preta, refletindo apenas pequenos pontos de luz das estrelas. Joguei a primeira linha. O anzol afundou lentamente, criando círculos suaves na superfície. Sentei no banco de madeira do barco e respirei fundo, tentando relaxar. O cheiro da água era forte, com aquele tom orgânico característico dos rios da região, mas havia algo diferente também. Um cheiro mais pesado, lembrando madeira apodrecida e folhas em decomposição. Minutos passaram. Nada aconteceu. Então senti.
Não foi algo físico no começo. Foi uma sensação, como se estivesse sendo observado. Olhei ao redor com a lanterna, iluminando as margens cobertas por raízes grossas e troncos retorcidos. A luz revelava detalhes da vegetação, mas também criava sombras profundas onde qualquer coisa poderia estar escondida. Nada parecia fora do normal. Mesmo assim, a sensação continuava. Foi quando ouvi um movimento na água, não perto do anzol, mas do outro lado do barco. Virei lentamente a lanterna naquela direção. A superfície estava se movendo em ondas suaves, como se algo grande tivesse acabado de passar por baixo. Esperei alguns segundos, tentando identificar se era peixe, tronco ou algum animal aquático. Então a água se abriu novamente, dessa vez mais perto. Meu coração acelerou um pouco, mas ainda sem medo. Pensei que pudesse ser um peixe grande, talvez um tucunaré ou algo do tipo. Inclinei o corpo para olhar melhor e vi. Por um instante muito rápido, algo surgiu sob a superfície. Não era peixe. Era um rosto. Um rosto escuro, quase da cor da água, com olhos profundos demais para serem humanos. A forma apareceu e desapareceu em menos de um segundo, como se tivesse mergulhado novamente. Eu congelei. Minha mente tentou encontrar explicações lógicas. Reflexo, sombra, movimento de água, qualquer coisa. Mas então a água começou a se mover ao redor do barco, lentamente, em círculos, como se algo estivesse nadando ao meu redor. A madeira sob meus pés vibrou levemente, não pelo motor, mas por algo passando por baixo do casco. Senti um frio subir pelas minhas pernas, um arrepio instintivo que não tinha relação com temperatura. E então ouvi uma voz. Não veio do ar, não veio da mata, veio de dentro da minha cabeça, baixa, arrastada, chamando meu nome. Naquele momento, pela primeira vez na minha vida, eu senti medo de verdade naquele rio. Meu primeiro impulso foi olhar ao redor, como se pudesse encontrar alguém escondido na margem me chamando. A lanterna percorreu as árvores, as raízes grossas mergulhadas na água, cipós pendurados como sombras vivas. Não havia ninguém, mas eu sabia o que tinha ouvido. Meu nome, sussurrado com uma voz que parecia vir de muito longe e ao mesmo tempo de dentro da minha cabeça. Engoli seco, tentando manter a calma. Passei anos navegando por aquele rio, enfrentando tempestades, noites completamente escuras, encontros com animais selvagens. Nunca tinha sentido algo parecido com aquilo. A água continuava se movendo ao redor do barco. Ondas circulares, lentas, constantes, como se algo estivesse nadando em volta, mantendo distância, observando. A madeira sob meus pés vibrava de leve em intervalos irregulares, transmitindo a sensação de massa se deslocando logo abaixo. Eu me inclinei para fora do barco, tentando enxergar melhor. A lanterna iluminou a superfície negra, revelando partículas suspensas na água, pequenas folhas, fragmentos orgânicos. Por um momento achei que não veria nada novamente. Então surgiu, mais perto, um formato alongado passou lentamente sob a superfície, grande demais para ser peixe comum. A luz bateu em algo que parecia pele, mas não tinha escamas. Era lisa, escura, quase absorvendo a luz. Meu coração disparou. Afastei o corpo instintivamente. A água parou de se mover por alguns segundos. O silêncio voltou. Foi quando senti o cheiro. Antes havia apenas o odor normal do rio e da vegetação, mas agora existia algo mais intenso. Um cheiro profundo, pesado, lembrando madeira podre misturada com algo metálico, quase como ferrugem molhada. A sensação de estar sendo observado ficou mais forte. Era opressiva, como se olhos invisíveis estivessem grudados em mim de todos os lados. Tentei racionalizar. Pensei em jacaré, peixe grande, até boto. Qualquer explicação natural parecia melhor do que aceitar que havia algo realmente estranho ali. Foi quando a água bateu levemente no casco. Uma vez, depois outra, como se algo estivesse encostando no barco por baixo. Meu corpo inteiro ficou em alerta. A madeira rangia com cada toque, transmitindo vibrações diretas para meus pés. Era possível sentir o deslocamento daquilo passando lentamente de um lado para o outro. Então ouvi novamente. Meu nome, dessa vez mais claro, mais próximo.
A voz tinha um tom grave e arrastado, quase como se cada sílaba estivesse sendo puxada para fora com esforço. Não parecia masculina nem feminina. Parecia antiga. Senti uma pressão dentro da cabeça, como se meus pensamentos estivessem sendo comprimidos. Imagens começaram a surgir sem que eu quisesse. Árvores enormes. Raízes profundas mergulhando na água escura. Algo se movendo no fundo, entre troncos submersos. Piscares rápidos de formas que não consegui compreender totalmente. Balancei a cabeça com força, tentando afastar aquilo. Foi quando percebi que o barco tinha parado de balançar. A água estava completamente imóvel, silenciosa demais. Lentamente, virei a lanterna para o lado direito do barco. A superfície estava lisa como um espelho negro. E então algo começou a subir. Primeiro vieram bolhas pequenas, estourando sem fazer barulho. Depois a água se elevou levemente, como se algo estivesse emergindo devagar. Meu corpo travou. Um formato escuro apareceu logo abaixo da superfície. Humanoide. A cabeça surgiu primeiro. A pele era extremamente escura, mas não apenas pela cor. Parecia feita de matéria orgânica misturada com sombras, como tronco molhado coberto por lodo. Pequenos fragmentos de folhas e raízes grudavam no corpo. Os olhos eram fundos, profundos demais, sem brilho, como dois buracos que levavam para dentro da própria floresta. O rosto não era completamente humano. As proporções estavam erradas, alongadas demais em alguns pontos, com linhas que lembravam rachaduras em madeira velha. A boca era fina, quase inexistente, mas quando se abriu revelou um interior escuro, sem dentes visíveis, apenas profundidade. A criatura não fazia movimentos bruscos. Ela apenas subia lentamente, até metade do rosto ficar fora da água. E me olhava, diretamente. Eu não conseguia respirar direito. Uma sensação invadiu meu corpo, como se algo estivesse tentando entrar na minha mente, vasculhar memórias, pensamentos, emoções. Então ela inclinou a cabeça levemente. E eu ouvi novamente, não com os ouvidos, mas dentro da cabeça, uma frase inteira. Você entrou onde não devia. O terror que senti naquele momento foi diferente de qualquer medo físico. Era um medo ancestral, instintivo, como se meu próprio corpo reconhecesse que aquilo não era apenas uma criatura. Era algo da própria mata, algo antigo, e eu tinha sido percebido. Eu não lembro exatamente do momento em que consegui me mexer. Só sei que, em algum ponto depois daquilo falar dentro da minha cabeça, meu corpo reagiu por instinto. Peguei o motor de partida com as mãos tremendo e puxei com força. O motor demorou um segundo que pareceu eterno para responder, mas quando finalmente ligou, o som quebrou o silêncio opressivo como um choque. A criatura não se moveu imediatamente. Ela continuou ali, parcialmente fora da água, me observando. Os olhos profundos não piscavam, não demonstravam emoção, mas havia consciência. Conforme o barco começou a se afastar lentamente, a cabeça dela inclinou um pouco mais, como se estivesse me analisando, registrando cada detalhe. Então, sem qualquer movimento brusco, ela afundou novamente. A superfície se fechou, mas a sensação não desapareceu. Pelo contrário, enquanto eu acelerava rio acima, o medo não vinha apenas da memória do que tinha visto. Vinha da certeza de que aquilo ainda estava ali, e talvez estivesse me acompanhando. O trajeto de volta parecia diferente. As árvores nas margens pareciam mais fechadas, os galhos formando sombras que lembravam braços. A luz da lua refletia na água de forma irregular, criando manchas escuras que pareciam se mover independentemente da corrente. Em vários momentos tive a impressão de ver algo nadando ao lado do barco, acompanhando a velocidade, sempre na periferia da visão. Quando eu virava a cabeça diretamente, não havia nada, mas a sensação permanecia. Cheguei em casa antes do amanhecer. Normalmente, depois de pescar, eu sentia cansaço físico e satisfação. Naquele dia, não. Meu corpo estava tenso, como se ainda estivesse em perigo. Amarrei o barco na margem e caminhei até a casa com a impressão constante de estar sendo observado pela mata atrás de mim. Entrei, tranquei a porta e tentei dormir. Não consegui. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto emergindo da água. Os olhos, a cabeça inclinando. A frase, você entrou onde não devia. Acabei cochilando já perto da manhã,
quando o sol começava a nascer. Foi quando o sonho veio. Eu estava no rio novamente, mas não dentro do barco. Eu estava dentro da água. A água era escura, pesada, quase viscosa, dificultando meus movimentos. Ao redor, não havia margem visível, apenas sombras profundas e formas de árvores submersas. Eu tentava nadar, mas algo segurava minhas pernas. Quando olhei para baixo, vi raízes. Raízes grossas, retorcidas, enroladas nos meus tornozelos. Elas se moviam, lentamente, como serpentes vegetais. Tentei gritar, mas a água entrou na minha boca. Foi quando percebi que não estava sozinho ali. Algo enorme se movia na escuridão à frente. Uma silhueta colossal, com membros alongados demais para serem humanos, misturados com estruturas que pareciam galhos e troncos. O corpo parecia feito de matéria orgânica da floresta, madeira, lama, folhas, água. E os olhos, mesmo à distância, eu conseguia ver. 2 pontos profundos observando. Acordei com um sobressalto. Meu corpo estava encharcado de suor, mas não só de suor. Meus pés estavam molhados, molhados de água barrenta. O cheiro do rio estava no quarto. Fiquei parado na cama por vários minutos, tentando entender. Olhei ao redor, procurando vazamento, qualquer explicação lógica. Não havia nada, mas havia marcas, pegadas úmidas no chão, começando perto da porta e terminando ao lado da minha cama. Meu coração começou a bater tão forte que eu sentia no pescoço. Alguém, ou algo, tinha estado ali, no mesmo quarto, enquanto eu dormia. Naquela noite, percebi que aquilo não tinha ficado no rio. Aquilo tinha vindo comigo. E o pior pensamento começou a crescer dentro da minha mente. Talvez eu não tivesse sido apenas visto. Talvez eu tivesse sido escolhido. Depois daquela manhã, eu tentei convencer a mim mesmo de que tudo tinha sido fruto do cansaço. Privação de sono, tensão, imaginação alimentada pelas histórias da região. Qualquer explicação racional parecia melhor do que aceitar que algo sobrenatural tinha atravessado o rio e entrado na minha casa. Mas, no fundo, eu sabia. O cheiro ainda estava no ar. Aquele odor de água parada misturada com matéria orgânica em decomposição leve, como folhas apodrecendo no fundo do rio. Não era forte, mas era constante, impregnado no ambiente de um jeito que não desaparecia, mesmo com janelas abertas. Passei o dia inquieto. Toda vez que olhava para a mata atrás da casa, sentia a mesma sensação de vigilância. A floresta, que sempre foi parte da minha vida, parecia diferente agora. Mais escura, mais densa, como se escondesse algo consciente entre as árvores. Quando a noite chegou, o medo voltou com força. O céu estava sem lua, coberto por nuvens pesadas. O som dos insetos era irregular, interrompido por períodos de silêncio que deixavam o ambiente estranho. Fiquei dentro de casa, tentando ocupar a mente, mas era impossível ignorar a ansiedade crescente. Por volta da meia-noite, ouvi o primeiro sinal. Um barulho de água. Não vindo do rio, vindo de fora da casa. Como se algo molhado estivesse se arrastando na terra. Meu corpo inteiro ficou rígido. Fiquei em silêncio absoluto, tentando confirmar se tinha ouvido mesmo. Alguns segundos depois, o som veio novamente. Um arrastar lento, pesado, acompanhado por pequenos ruídos de água sendo deslocada. Caminhei até a janela com passos cautelosos. Afastei levemente a cortina. No começo não vi nada. Só o quintal escuro, a terra úmida, algumas plantas se movendo com o vento leve. Então percebi. Uma área do chão estava mais escura, molhada, como se algo tivesse passado por ali recentemente. Meu coração começou a disparar. Continuei olhando, e então a vi. Uma forma, parada perto da linha das árvores. Alta, imóvel, quase confundida com os troncos. Mas não era uma árvore. Era a criatura. Mesmo à distância, eu reconhecia a silhueta. O corpo alongado, os braços compridos demais, a postura levemente curvada. A pele parecia absorver a pouca luz disponível, criando uma presença quase impossível de definir completamente. Ela não se movia, apenas observava a casa, observava a mim. Eu tive certeza disso quando a cabeça dela inclinou lentamente para o lado. O mesmo movimento do rio, o mesmo gesto. O pânico tomou conta de mim.
Afastei-me da janela rapidamente, tentando controlar a respiração. Minha mente gritava para eu sair dali, correr, ir para qualquer outro lugar. Mas ao mesmo tempo havia uma sensação estranha de paralisia, como se alguma força invisível estivesse me prendendo ali. Foi quando ouvi novamente meu nome, dessa vez claramente, vindo de fora, mas também de dentro da minha cabeça ao mesmo tempo. A pressão mental voltou, mais intensa do que antes. Imagens começaram a invadir minha mente sem permissão. Árvores antigas, raízes profundas, água escura cobrindo tudo, corpos sendo puxados para baixo, desaparecendo na escuridão. Senti uma dor aguda na cabeça. Caí de joelhos. A voz continuava, não como palavras comuns, mas como pensamentos forçados dentro da minha mente. Uma mensagem começou a se formar. Não era ameaça, era algo pior. Era um chamado, uma ordem silenciosa. Voltar, voltar para o rio. Meu corpo começou a reagir sozinho. Levantei sem perceber. Meus pés se moveram em direção à porta. Uma parte de mim gritava para parar, mas outra parte, mais profunda, parecia obedecer. Minhas mãos alcançaram a maçaneta. Abri a porta. O ar da noite entrou frio contra minha pele. E lá fora, a criatura não estava mais perto da mata. Ela estava no quintal, a poucos metros de mim. Agora eu conseguia ver melhor. A pele parecia composta de camadas orgânicas, como casca de árvore misturada com lama escura e musgo. Pequenas raízes finas se moviam lentamente sobre a superfície do corpo, como veias vivas. Os braços eram longos demais, terminando em mãos com dedos finos que lembravam galhos retorcidos. Os olhos eram os mesmos buracos profundos, sem fundo, sem luz, mas cheios de presença. Ela levantou um braço devagar, apontando para a direção do rio. E naquele momento eu entendi. Aquilo não estava ali apenas para me assustar. Aquilo estava ali para me levar. Eu não sei dizer quanto tempo fiquei parado naquela porta. Parte de mim estava completamente dominada pelo medo. Meu coração batia rápido, minhas mãos tremiam, minha respiração era curta e irregular. Mas havia outra parte, mais silenciosa, mais profunda, que parecia calma, como se reconhecesse aquilo, como se soubesse que, de alguma forma, aquele encontro já estava destinado. A criatura continuava parada no quintal, apontando para a direção do rio. O braço alongado não tremia, não demonstrava esforço. Era um gesto simples, quase natural, mas carregado de uma autoridade impossível de ignorar. O cheiro ao redor dela era forte. Água parada, madeira molhada, terra úmida. O cheiro da floresta antiga. Então a voz veio novamente, não como som, como pensamento. Você entrou, agora pertence. Uma pressão invadiu minha cabeça, muito mais intensa do que antes. Imagens surgiram sem controle. Eu vi o rio de cima, como se estivesse olhando do céu. Vi raízes gigantes mergulhando nas águas escuras, conectando árvores, terra e profundidade em uma rede viva. Vi sombras se movendo no fundo, formas humanas, animais, coisas que não consegui identificar. Tudo conectado, tudo parte de algo maior. Senti minhas pernas começarem a andar. Desci os degraus da casa sem perceber. Cada passo em direção à criatura parecia diminuir meu controle sobre o próprio corpo. O medo continuava ali, mas estava sendo abafado por uma sensação crescente de atração, como um imã invisível puxando minha existência inteira. Quando cheguei a poucos metros dela, percebi algo que não tinha notado antes. Ela não tocava completamente o chão. A parte inferior do corpo parecia se dissolver em sombras e umidade, como se estivesse parcialmente fundida com a própria terra molhada. Pequenas raízes se estendiam ao redor, penetrando no solo como dedos. Ela baixou o braço lentamente e se aproximou. O movimento era silencioso demais para algo daquele tamanho. Quando parou na minha frente, senti-o a ficar mais frio. A presença era esmagadora. Como ficar diante de algo muito maior do que qualquer ser humano deveria enfrentar? Então ela levantou a mão. Os dedos longos tocaram meu peito. Não houve dor, mas houve sensação. Uma sensação profunda, atravessando carne e osso, alcançando algo dentro de mim que eu não sabia explicar. Minha mente explodiu em imagens novamente. O rio durante séculos. Chuvas, cheias, secas.
Animais bebendo água, pessoas pescando, pessoas desaparecendo, corpos sendo levados pela corrente, raízes envolvendo tudo no fundo. E aquela presença, sempre ali, sempre observando, sempre esperando. Eu entendi. Aquilo não era apenas uma criatura. Era um espírito antigo da mata, algo ligado ao rio, algo que existia antes de nós. A mão saiu do meu peito, mas a conexão não desapareceu. Pelo contrário, ela ficou gravada. A criatura inclinou a cabeça pela última vez e recuou lentamente. Cada passo para trás parecia dissolver o corpo na escuridão, até que ela simplesmente desapareceu na linha das árvores. Eu fiquei sozinho no quintal, sem conseguir me mover por vários minutos. Quando finalmente voltei para dentro, meu corpo tremia de exaustão. Achei que tinha acabado, que aquilo tinha ido embora, mas não tinha. Nos dias seguintes, as mudanças começaram. Primeiro foram os sonhos, sempre o rio, sempre a sensação de profundidade. Depois vieram os sons. Mesmo longe da água, eu conseguia ouvir correnteza à noite. Às vezes acordava com os pés sujos de lama, outras vezes com folhas grudadas na pele, como se tivesse caminhado dormindo. Semanas depois, percebi algo pior. Eu não conseguia mais ficar longe do rio por muito tempo. Uma inquietação começava no peito, uma ansiedade crescente. Como a abstinência. Hoje, eu ainda pesco, mas não como antes. Agora eu vou de madrugada porque preciso. Porque a sensação de chamado aumenta se eu não for. Às vezes, enquanto estou sozinho no barco, sinto algo passando por baixo. Grande, leito, observando. E, em raros momentos, quando a água está completamente parada, vejo o reflexo ao meu lado. Não o meu rosto, mas outro, escuro, profundo, com olhos sem fundo, esperando. Porque eu entendi tarde demais. Naquela primeira noite, eu não encontrei a criatura. Ela me encontrou. E agora eu faço parte do rio. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!